Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, então, vamos começar essa nova etapa, né? Que o momento para nós servirmos, para nós falarmos um pouco das coisas de Deus, de como alcançar as coisas de Deus, dos meios, né? E algo que eu gostaria de começar partilhando com vocês, partilhando aqui nesse momento, é partilhar sobre o rosário, sobre o terço, né? Aqueles que rezam o terço, os católicos, né? Que são meus amigos aqui que rezam o terço, e aqueles que também se sentirem convidados a rezar, talvez dessa forma, que não entendem o que é o terço, que não sabem o que é o terço, acham que o terço é uma oração repetitiva, apenas de Ave Marias. Se você é católico ou não católico que acha isso, você está enganado, porque o terço ele é uma oração riquíssima para as nossas vidas, para a nossa espiritualidade. Então, nós vamos falar sobre o rosário meditado. E o que é esse rosário? O que é o rosário? O rosário nada mais é do que as rosas que nós entregamos do nosso jardim para o coração de Nossa Senhora. Mas rosas essas que são os nossos pedidos, o nosso clamor. E o que Nossa Senhora faz com os nossos pedidos, com o nosso clamor? Ela oferece aquele que ela sempre aponta, que é Jesus, né? Então, o rosário ele nada mais é do que essa intimidade com Nossa Senhora que nos aponta Jesus, que nos aponta a vida de Jesus. Para nós entendermos um pouco, nós precisamos entender onde surgiu o rosário, né? Como surgiu a devoção do Santo Rosário. O Santo Rosário não surgiu com os apóstolos, né? Ou logo após a Assunção de Maria, não. O rosário ele surgiu aproximadamente no ano 800 depois de Cristo, né? E nesse período ele surgiu como uma adaptação, como um meio alternativo da oração do saltério. O que era a oração do saltério? Era quando aqueles que eram letrados, eles falavam, eles rezavam, liam os salmos, os 150 salmos, eles liam esses salmos, e ali eles rezavam a vida, a história da salvação, né, do povo judeu e tudo mais. Só que algumas pessoas, a grande maioria, era leigo. E leigos, não só leigos, mas leigos analfabetos. Então não sabiam ler, não tinham como ter esse acesso. Então como é que eles iam rezar? Então eles, ao invés de rezar os 150 salmos, eles rezavam 150 Ave-Marias. Ou melhor, eles começaram contemplando, meditando 150 passagens da vida de Jesus. E depois eles transformaram essas 150 em 15. Né? E dessas 15, a cada 10, ou melhor, a cada mistério, ele rezava 10 Ave-Marias. Eles rezavam as 10 Ave-Marias, que a princípio era apenas até o nome de Jesus, né? E depois que foi se acrescentado o restante da oração da Ave Maria, né? Do Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pois bem, a oração ela teve esse início, né? Meditando-se também, essas meditações que eles faziam, essas 15 meditações que eles faziam, eram do nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor, né? Ou seja, era a história da nossa salvação. Jesus nos salvou através dessa história. Através dessa história. Foi essa história que Jesus escolheu para nos salvar. Então, por isso nós como cristãos, temos que constantemente meditar sobre essa história. Sobre a história de Jesus, que é a nossa história, que é a nossa vida, que é a nossa salvação. E como a gente pode fazer isso? Rezando o Santo Rosário. Rezando o terço todos os dias. Né? Procurando meditar ele. Não somente rezar, quando eu digo rezar, é meditar, é entrar, é vivenciar, é se colocar na cena. A gente vai falar sobre isso ainda. O terço, então, o terço ou o rosário, ele é uma oração dupla, ou seja,
ele é uma oração tanto mental quanto vocal. Vocal em que sentido? No sentido de que ele vai falando, você vai falando. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você vai rezando o Pai Nosso, você vai rezando a Ave Maria. Então você não tem que criar orações. As orações já estão prontas ali. As orações já estão feitas. O glória ao Pai e ao Filho. Né? E assim as outras jaculatórias também, que são importantes. Cada um coloca a sua jaculatória ao final das dezenas. Mas o que nós precisamos entender também é o seguinte. Não é só uma oração vocal. E é aí o ato falho de muitas pessoas que rezam, e eu particularmente rezei por muito tempo somente como oração vocal. Eu não rezava como oração mental. O que é a oração mental? É a meditação. É meditar, é pensar, é imaginar, é visualizar, é se colocar, é contemplar, é se colocar, né, no sentido de se colocar na cena. Então, quando eu estou falando ali, por exemplo, nós vamos falar, hoje nós vamos só, quando for usar o exemplo, eu vou sempre usar o exemplo da anunciação, ou aliás, da Assunção de Nossa Senhora, né, porque nós vivenciamos esse último domingo essa Assunção. E essa, quando nós nos colocamos lá, pensa, imagina você como um discípulo, como um apóstolo, vendo Nossa Senhora ser assunta ao céu. Ver Nossa Senhora ser assunta ao céu. Então você se contempla. Nessa dezena, você se coloca naquele momento, ou você se coloca como uma pessoa que estava passando ali, ou se coloca na visão de Nossa Senhora, no coração de Nossa Senhora, né? Ou se coloca no coração de Jesus ali, e percebendo Jesus chamando Nossa Senhora, convidando Nossa Senhora a finalmente entrar no céu, porque esse era o milagre. O milagre não era Nossa Senhora subir ao céu. O milagre era Nossa Senhora ainda permanecer na terra, porque ela é totalmente celeste, né? Jesus é totalmente celeste. Então esse é o milagre. O milagre é Jesus se encarnar. O milagre é Jesus se encarnar. Não é Jesus ir ao céu. Jesus ir ao céu, ele é digno desde sempre. Maria, ela se torna digna no seu nascimento, pela misericórdia de Deus, mas também pelo seu nascimento. E aí, esse era o grande milagre. Nós precisamos também entender, então, que é uma oração mental. O porquê que é uma oração mental? É uma oração onde eu preciso constantemente estar ali lembrando. Eu preciso estar exercitando. E isso é importante porque toda oração precisa de advertência. Toda oração precisa de atenção. Eu não posso estar rezando, eu não posso rezar de qualquer forma, de qualquer jeito, fazendo outra coisa que me tire a atenção. Claro, existem orações que eu consigo conciliar, mas quando eu rezo, a minha oração ela precisa ser atenciosa. Eu preciso ter atenção nas minhas palavras, naquilo que eu falo. Eu comparo, né? Eu vi algumas comparações, mas eu comparo muito, e gostei muito dessa comparação, de como a oração mental e a oração vocal elas funcionam perfeitamente. Não são coisas separadas, pelo contrário. Quando você escuta uma música, né, e é uma música dançante, animada, que te alegra, o que dá vontade? Muitas vezes, muitas pessoas, né, se a gente for pensar assim, no meio espiritual, no meio mais antigo, assim, muitas pessoas sentem vontade de dançar, sentem vontade de se alegrar. O rei Davi, por exemplo, né, Davi dançou na presença do rei, né, ele ainda não era rei. Ele dançou na presença do rei, por quê? Porque ele se alegrou, porque ele queria fazer festa e tudo mais. Então, a forma de dançar é essa. Da mesma forma, eu comparo a oração mental, a dança, e a oração vocal, a música. A música, ela acompanha. É muito difícil, talvez, uma pessoa chegar e ficar só dançando ali sem música. Mas, quando ela tem música, então, quando você reza a Ave Maria, reza o Pai Nosso, Nossa Senhora acompanha a gente. Nossa Senhora acompanha a gente nessa oração. E ela intercede por nós, e essa melodia vai se encaixando. Essa melodia musical, né, da oração vocal vai se encaixando. E aí, Jesus nos convida para a dança, Jesus nos convida para se unir a Deus, que é essa a finalidade de todo cristão, que é essa a finalidade de toda pessoa, é se unir a Deus. Então Jesus, ele nos convida.
a essa união através dessa oração, através da oração do Santo Terço. E por isso, nós, como cristãos, somos convidados e somos impulsionados pela música e também pelo convite de Jesus a nos unirmos com Ele. Dessa forma esponsal mesmo, né? Como a nossa alma esponsal que deve se unir a Cristo. Esse é o significado da palavra esponsal, aquele que se une de alma, né? Então essa união, a união da minha alma com a alma de Cristo, com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, com o convite de Cristo, com o Cristo ressuscitado. E nós podemos pegar um exemplo também do trigo e do fermento, por exemplo, né? O fermento sendo a oração vocal e o trigo sendo essa oração mental, que dá sentido ao fermento, né? A música ela fica sem sentido se não tiver dança. Da mesma forma, o fermento fica sem sentido. E outra comparação que nós podemos utilizar, por exemplo, é um do aquário, ou de um rio, ou de um oceano, que só tem água, né? Ele não tem sentido se não tiver vida, se não tiver peixe, se não tiver uma vegetação, se não tiver vida mesmo ali naquele aquário, ou naquele oceano, enfim, né? E como nós podemos meditar, né? Como nós podemos rezar? Nós precisamos entender então que é a meditação da nossa salvação, a história da nossa salvação. Rezarmos com advertência, nos colocar as nossas intenções, as intenções pessoais, seja no início do terço, seja durante as dezenas, sejam não somente orações pessoais, quando eu falo orações pessoais, mas também orações que são voltadas, orações que outras pessoas pediram para você, né? Coisas que você percebeu no mundo, rezar pelas guerras, rezar pela morte, rezar pelo desemprego, rezar pela pandemia, né? Então você coloca as suas intenções ali, é importante. Nossa Senhora sempre nos convida, mas o maior foco de todo é a conversão dos pecadores. Nossa Senhora, sempre que ela nos convida a rezar o terço, ela nos convida a rezar pela conversão dos pecadores. E também rezar, como eu já disse, as jaculatórias, né? Todos os dias, depois das dezenas, as jaculatórias. Então rezar a jaculatória da sua preferência, você escolhe ela, pode ser fluido, pode ser aquela oração mais fixa, né? Não importa, não tem problema. É como você deseja, é como o Espírito Santo sopra em você. E para nós finalizarmos, né? Porque esse momento vai ser bem rápido e vai ficar salvo para quem quiser depois assistir, para quem não tiver tempo, ouviu só um pouquinho aqui, entrou e saiu, né? Nós temos 3 dicas para você. Eu tenho 3 dicas para você, né? A primeira dica, enquanto você está rezando as dezenas, né, para meditar os mistérios da nossa salvação, vai imaginando, vai trazendo a sua memória, vai se colocando no lugar, né? Vai se colocando no lugar dessa pessoa, dessa situação, dessa cena, da parte da vida de Jesus ali. Então vai pensando, né, como eu disse, da Assunção de Nossa Senhora, vai pensando também do nascimento, por exemplo, quando chegar na parte do nascimento de Jesus, o mistério do nascimento de Jesus, você vai, reza e se coloca naquele lugar. Quem você seria ali? Onde você estaria? Né? Então se coloca no lugar e vai imaginando durante a dezena. Não é para ficar preocupado ou prestando atenção nas Ave Marias. Presta atenção na oração mental. É importante isso. Isso é importante. Presta atenção na oração mental. Ah, mas eu ainda tenho dificuldade. Tá, você pode fazer também o seguinte. Você pode usar imagens. Eu, por exemplo, fiz um documento, e depois eu imprimi ele, onde eu coloco tanto os mistérios como as imagens. Então, para cada dezena, eu tenho uma imagem da dezena do mistério que você vai contemplar. E quem quiser, eu posso compartilhar com vocês depois, né? Eu posso disponibilizar em algum lugar para vocês, né? Aí é só entrar em contato que a gente conversa. Então pode usar também imagens. E uma outra dica também que você pode utilizar, né? E é uma dica é uma dica da Santa Igreja, que a Santa Igreja reza assim. Como ela reza? Ela reza com as cláusulas. O que são cláusulas? Cláusulas são adições que nós fazemos à oração. E aí nós fazemos essa adição aonde?
logo ali após o nome de Jesus na oração da Ave Maria, nós colocamos uma característica, e normalmente a característica que é daquele mistério que nós estamos rezando. Então, por exemplo, se nós estamos rezando lá o quarto mistério glorioso, né, que nós falamos aqui, da Assunção de Maria, nós rezamos então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que te elevou à glória, ó Virgem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí a gente reza isso durante as 10 Ave Marias. Em todas as 10 Ave Marias nós repetimos isso, que te elevou à glória, ó Virgem Maria. E assim por diante. Então esse também é um arquivo, existe, você pode procurar, né? É o Rosário das Cláusulas, eu posso disponibilizar também para vocês meditarem sobre eles. Em cada dezena tem a sua cláusula, tem a sua meditação, tem a frase que você adiciona ali, né? Então é isso. Esse momento vai ser um momento mais curto, né? Vai ficar salvo, e que nós possamos verdadeiramente, cada dia, nesse tempo, partilharmos e experimentarmos a graça de Deus. Fica com Deus e rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.